Olá, meu nome é Eduardo Campanha Ribas, juntamente com a professora doutora Daniela Biondi, a professora doutora Angeline Martini, eu apresento aqui hoje o trabalho intitulado Composição Florística Arborescente das Praças de Marília, São Paulo. Bom, as praças elas são uma tipologia de áreas verdes, né, e elas são as predominantes nos ambientes urbanos, principalmente aqui no Brasil, e as funções delas vão depender das características, principalmente aí tratando de localização, área permeável, vegetação, mobiliários, equipamentos e seus usos sociais. Falando um pouco sobre os benefícios, principalmente ecológicos e ambientais das praças, a gente pode citar a regulação do microclima, mitigação da poluição, regulação do ciclo hidrológico, proteção do solo e fornecimento de abrigo para a fauna. No caso desse trabalho, a gente vai focar principalmente na questão do benefício para a biodiversidade. Então, o objetivo principal foi reconhecer o patrimônio arbóreo das praças da cidade de Marília, analisando a proporção de espécies nativas e exóticas, a distribuição por famílias botânicas e também calcular o índice de diversidade de Shannon-Wiener, comparando com outros estudos feitos em cidades brasileiras. Bom, a cidade de Marília, ela fica no centro-oeste do estado de São Paulo, tem aí pouco mais de 240 mil habitantes, fica em uma altitude de 679 metros, num clima temperado, úmido, com verões quentes e chuvosos. Dois pontos importantes por ter escolhido Marília, é uma, é uma cidade que tem importantes remanescentes da floresta estacional semidecidual, e também está numa região de reabastecimento hídrico, tanto de rios, é uma zona de muitas nascentes de rios que vão abastecer o estado de São Paulo até a divisa com Mato Grosso do Sul, e também o reabastecimento hídrico do aquífero Guarani. Então, é uma zona de extremo interesse aí para a conservação também. Bom, a definição do universo amostral, a princípio seriam 119 praças, mas a gente foi descobrindo que algumas delas viraram outros estabelecimentos públicos. A gente chegou no número de 113 praças totais, que foram separadas por região ou zona da cidade, o centro, sul, norte, leste e oeste, a fim de aí com o objetivo de uniformizar a distribuição dessas unidades amostrais ao longo de toda a cidade. E no final, a amostragem foi de 35 praças. Os dados dendrométricos eles foram coletados entre janeiro e maio de 2021, do ano passado. A identificação botânica foi feita em três categorias: as exóticas, as nativas e as nativas regionais, e seguiu a classificação da APG aí de 2016. E também essa fórmula da galinha, que é a fórmula do índice de diversidade Shannon-Wiener. Foram medidos todos os indivíduos arborescentes acima de 1,5 m. Chegamos aí a 1.273 indivíduos, uma média de 36 árvores por praça, de 132 espécies diferentes, de 45 famílias botânicas diferentes. Comparando com outros estudos, a quantidade de indivíduos é média a baixa em relação a outros estudos feitos em praças. Em número de indivíduos por família, nenhuma família ultrapassou aí a porcentagem de 30% do número de indivíduos, o que é recomendado por Santamur Júnior dentro do ambiente urbano. Mais da metade das espécies são consideradas exóticas, ou quase metade dos indivíduos, e apenas 28,24% das espécies são nativas, regionais, né, no caso da Mata Atlântica estacional semidecidual. Em comparação com outros trabalhos, Marília tem uma grande proporção de espécies exóticas. E também a gente tem um problema das espécies exóticas invasoras, como a Tecoma stances de Juncumini, dentre outras que foram identificadas aí nas praças, e também as espécies consideradas tóxicas ou que têm seu plantio proibido, como é o caso da Murraia paniculata também. O índice de diversidade Shannon-Wiener ficou em 1,765, que foi um nível baixo em comparação com outros trabalhos também realizados em praça. Então, as conclusões e recomendações: recomenda-se incrementar a arborização das praças, aumentar essa diversidade, com espécies nativas regionais, principalmente algumas que ainda não são utilizadas, para aumentar ainda mais a diversidade e elevar a proporção de nativas regionais em relação às espécies exóticas. E para isso é necessário o estudo da viabilidade da utilização de novas espécies nativas da Mata Atlântica
na zona urbana. Aqui a nossa bibliografia utilizada, me coloco à disposição para eventuais dúvidas através deste e-mail. Muito obrigado. Olá, eu sou Flávio Henrique Mendes e, juntamente com Cláudia Camargo Ortiz, vamos apresentar para vocês o trabalho Composição Florística do Parque da Juruoca em Extrema, Minas Gerais. Um pouquinho aí de quem somos, introdução, objetivo, material e métodos, resultado, discussão, conclusão e referências. Assim está organizada esta apresentação. Quem somos? Eu sou de Piracicaba, no estado de São Paulo, e Cláudia trabalha na prefeitura de Extrema, Minas Gerais. Somos engenheiros florestais. Eu fiz doutorado na Exalc USP, em Piracicaba, e Cláudia, graduação na Unesp de Botucatu, estado de São Paulo. As áreas de atuação: arborização urbana, queda de árvores, clima urbano, geoprocessamento, SIG, planejamento urbano, geografia e mapeamento. Aqui algumas fotos do Parque da Juruoca. É um parque situado a mais de 1.000 metros de altitude, na qual é possível ter uma visão plena de toda a cidade, desde as alturas. Um pouquinho aqui de como é o amanhecer, o que tem no parque, a diversidade, a visão de lá de cima. E sobre a justificativa do levantamento solicitado pela Secretaria de Turismo, que está investindo em infraestrutura para consolidar Extrema como um destino turístico, a fim de revitalização do parque, ou seja, conhecer o que tem lá para o manejo. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi fazer o inventário das árvores do Parque da Juruoca, em Extrema. A metodologia adotada consistiu num serviço de campo, na qual as variáveis coletadas foram a identificação da espécie, nome comum e científico, estimativa da altura, CAP, e depois a consequente conversão para DAP, dividindo por π, 3,14, identificação de pragas, doenças, vulnerabilidade à queda, depois georreferenciamento de cada exemplar, 2 registros fotográficos, um geral do indivíduo e outro mais de algum detalhe específico, e indicações de manejo. Aqui é o município de Extrema com a sua altimetria. A gente vê aqui nessa bolinha preta, onde que está o Parque da Juruoca, perto aqui das áreas mais altas do município, a 1.020 metros de altitude. Resultados de discussão: foram encontrados 140 indivíduos pertencentes a 43 espécies, sendo que a mangueira, com 13,6%, foi a mais comum, seguida pela areca bambu e o gerivá, com 6,4%. Foram encontradas muitas frutíferas também no parque, como abacate, mexerica, limão, lixia, manga, algo muito requisitado aí pela população local, inclusive. A nível de comparação, a gente fez também o índice de diversidade de Shannon, que no caso do parque foi 3,40. E, para comparação, em Piracicaba, no Parque da Exalc, esse mesmo índice foi de 4,44. Então a gente percebe aí que os parques urbanos tendem a ficar nessa faixa, 3 e pouco, 4 e pouco. Aqui é o georreferenciamento de cada um dos 140 indivíduos, por meio de uma imagem aqui do Google Earth, para vocês terem uma ideia aí do fundo, né, o que tem no parque. Foram sugeridas 8 remoções, que ou por questão de fitossanidade, a árvore não estava boa, ou por ser uma espécie invasora, como no caso do ipê de jardim, como estância. Dentre outras recomendações: controle de broca, controle de cupim, desbrota, poda de levantamento de copa, poda de limpeza, por ter galhos secos, tocos, monitoramento, remoção de figueira mata-pau, que pode estrangular a árvore, queda de galho, queima de galhos infectados por ácaros, no caso aí da espécie da lixia, que é algo aí muito comum que a gente observa, e remoção de tocos, como essa foto que a gente vê abaixo. Então, como conclusão, a gente vê que o inventário florestal ele vai fornecer informações importantes para o manejo e revitalização do parque, de modo que o parque seja novamente uma ótima opção turística aí para o turismo na cidade. Muito obrigado aí pela atenção, até mais. Olá, o meu nome é Alan Rodrigo Nuno dos Reis. Atualmente estou cursando doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná. O trabalho que iremos apresentar tem como título Diversidade florística de fragmentos florestais urbanos em Curitiba, Paraná. Os demais autores deste trabalho são Daniela Biondi, Daniel Zambiasi Miller e Severo e Vasco Júnior. Os índices ecológicos são ferramentas que permitem a análise da diversidade de espécies em ecossistemas, fornecendo indícios sobre a dinâmica populacional naquele ambiente. Conhecer a riqueza e a diversidade de comunidades vegetais permite a comparação e o monitoramento dos recursos vegetais, além de fornecer subsídios ao seu manejo. Assim, o objetivo dessa pesquisa
foi avaliar a diversidade florística de 2 fragmentos florestais urbanos localizados em Curitiba, Paraná. Os 2 fragmentos florestais estudados foram o Bosque Papa João Paulo II, também chamado de Bosque do Papa, e o Bosque Dr. João Carlos Hartley Gutierrez, o Bosque Gutierrez, ambos localizados na região norte da cidade de Curitiba. Foram instaladas 10 parcelas permanentes de 20 por 30 metros, tendo 6 no Bosque do Papa e 4 no Bosque Gutierrez. Em cada parcela foi realizada uma caracterização florística com a separação de espécies nativas, exóticas e exóticas invasoras em relação à floresta umbrófila mista. Foram contabilizadas as árvores e palmeiras com circunferência e altura do peito superior a 15 centímetros. As coletas de dados foram realizadas entre novembro de 2021 e março de 2022. Foram calculados os índices diversidade de Shannon Weaver, ecoabilidade de Pillow e Jacquard. Os cálculos foram realizados em ambiente R. Em relação ao Bosque do Papa, a parcela 4 apresentou dominância dos indivíduos da espécie exótica invasora Ligustrum lucidum. As parcelas mais similares foram 2 e 3, com similaridade de 0,5294. No Bosque Gutierrez, a parcela 8 apresentou dominância dos indivíduos da espécie nativa Mataiba eleagnoides. As parcelas mais similares foram a 8 e a 10, com similaridade de 0,5217. Os valores médios dos índices de Shannon-Weaver e de Pillow foram inferiores no Bosque do Papa, apresentando menor diversidade de espécies nesse local. Os resultados do índice de Jacquard indicaram uma baixa similaridade de espécies na composição florística entre as parcelas amostrais. Fenologia e visitantes florais Chelea Phalerata Mart Spring no campus da UFMT Cuiabá. Me chamo Larissa Helena Carmo e sou autora do trabalho e estudante da Universidade Federal de Mato Grosso, sobre orientação da professora doutora Jacena Eloise de Freitas Milani. O presente trabalho ele vem apresentar a fenologia e a frequência dos visitantes florais da Chelea Phalerata e possibilita entender como as plantas se comportam frente ao cenário de mudanças climáticas e a interferência do meio na frequência de seus visitantes florais. O objetivo do presente trabalho é caracterizar o comportamento fenológico e avaliar a frequência e identificar seus visitantes florais. Sobre o trabalho, foi realizada a marcação de 20 indivíduos de Chelea Phalerata e quinzenalmente foram monitoradas as fenofases, floração, foliação e frutificação. E foi coletado também o número de cachos produzidos pelos indivíduos marcados de setembro de 2021 a agosto de 2022. Na análise dos dados de fenofase foi utilizado o percentual de Milani 2013 e em relação aos visitantes florais foi realizada ao todo 12 coletas, com auxílio de uma armadilha Rochelle contendo uma mistura de água com detergente incolor. Depois de coletados, eles foram colocados em recipientes de vidro contendo álcool 70% e transportados para o laboratório de entomologia da Faculdade de Engenharia Florestal, onde eles foram identificados pelas suas ordens, com auxílio de um microscópio. Para contabilizar a frequência foi utilizado o método de Pimentel e Jardim de 2009. Fenologia vegetativa. A Chelea Phalerata apresentou produção contínua ao longo dos 12 meses de suas folhas, sendo que as folhas senescentes, mesmo com pouca intensidade, ela sempre foi observada. As folhas maduras, elas tiveram uma produção constante e pouca variação em sua intensidade. Já a brotação foliar também foi constante, porém apresentou pouca intensidade. Fenologia reprodutiva. Ela floresceu durante os 12 meses e apresentou uma regularidade na produção de botões florais e antese.
A fenofase fruto maduro, ela apresentou maior intensidade, principalmente no mês de maio de 2022, e o mesmo também foi observado para a fenofase de fruto imaturo, que teve uma grande produção também nesse mesmo mês. O mês com maior número de cachos observados foi maio de 2022, com 159 cachos. Sobre os visitantes florais, as ordens Coleóptera e Diptera apresentaram maior frequência, e Minóptera ela apresentou uma frequência considerável. Já Lepidóptera e Blatódia, elas foram aqui apresentaram menor frequência. Aqui também temos algumas imagens de visitantes florais que foram capturados. E como conclusão, conclui que o comportamento fenológico, reprodutivo e vegetativo apresentado na Xylella flalerata pelas fenofases floração, foliação e frutificação, ela apresentou durante todo o ano, ou seja, ela não é uma espécie sazonal, por apresentar eventos de longa duração e sofrer algumas oscilações durante o ano. Sobre os seus visitantes florais, as ordens Coleóptera e Diptera apresentaram um padrão de dominância dessas ordens na região, e ficam aqui meus agradecimentos e desde já, muito obrigada. Olá, eu me chamo Irã Jorge Correia Lopes e sou aluno de doutorado sob a orientação da professora doutora Daniela Biondi, com a orientação da doutora Cíntia Pereira de Oliveira, e vou apresentar o resumo intitulado Caracterização dos fragmentos florestais urbanos do município de Curitiba, Paraná. Toda essa questão da urbanização ela trouxe à tona a fragmentação de hábitats, o que reforça a necessidade de você analisar a configuração espacial desses fragmentos florestais urbanos que restaram dentro dessa paisagem das cidades, né? Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi classificar os fragmentos florestais quanto à extensão, forma, quantidade e distribuição na cidade. A área de estudo foi delimitada como o município de Curitiba, que ocupa a região fitogeográfica de limite estepe gramínea-lenhosa com floresta ombrófila mista, ocupando a área do bioma da Mata Atlântica, ocupando uma área de 435.000 km², atualmente dividida em 75 bairros e 10 regiões político-administrativas. Toda a pesquisa a partir daqui foi dividida, dentro dessas 10 regiões político-administrativas ou regionais. Inicialmente foi feita a classificação supervisionada através da máxima verossimilhança, onde foram coletadas amostras referentes à cobertura florestal, água, gramados, solo exposto e infraestrutura urbana. A partir da análise da cobertura florestal foram divididos os fragmentos florestais, onde os urban stepping stones foram aqueles definidos com área menor que 2.500 metros quadrados. Os fragmentos introduzidos foram aqueles entre 2.500 e 7.500 metros quadrados. Os fragmentos de perturbação foram aqueles entre 7.500 e 100.000 metros quadrados. E os fragmentos remanescentes foram aqueles acima de 100.000 metros quadrados. Foram calculadas métricas de paisagem, onde a partir dessas métricas de área e forma, traduzidas pelas métricas de área e shape, foi proposto o índice área-shape, ASH, onde a área é dividida pelo shape. Foram contabilizados 22.483 fragmentos florestais, onde apenas 25 fragmentos apresentaram valor do índice ASH acima de 10. Esses 25 fragmentos correspondem a 42,38% da cobertura florestal total do município, ocupando 8,52% do território do município. Observa-se que existem poucos fragmentos com valor elevado quanto ao índice ASH,
em grande parte concentrados na periferia da cidade. Os fragmentos remanescentes que apresentaram os maiores valores em relação às áreas das regiões político-administrativas foram encontrados em Santa Felicidade, com 24,31%, Tatuquara, 23,52%, Bairro Novo, com 22,83%, e Cidade Industrial de Curitiba, com 18,07%, seguidas por Boqueirão, com 9%, Boa Vista, com 7,65%, Portão, com 4,65%, e Pinheirinho, com 3,86%. As regionais Matriz e Cajuru obtiveram maiores valores percentuais para os fragmentos de perturbação e Urban Stepping Stones, em comparação com as áreas de fragmentos remanescentes, evidenciando a maior percentual de fragmentos menores em área florestal. Quanto ao sistema composto pela floresta urbana, foi verificado uma alta heterogeneidade em sua distribuição, com diminuição da cobertura florestal no sentido da periferia ao centro da cidade. E para concluir, os fragmentos de maior relevância estão localizados nas periferias da cidade, sobretudo nas regiões de Santa Felicidade, Cidade Industrial, Bairro Novo e Tatuquara, situadas nas extremidades do município. Os remanescentes de maior área são de grande relevância para a manutenção da biodiversidade na paisagem, o que reflete na necessidade de um planejamento a fim de transformá-las em áreas prioritárias para a conservação. Obrigado, fico à disposição. Até mais. Olá, o meu nome é Alan Rodrigo Nunes dos Reis. Atualmente estou cursando doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná. O trabalho que iremos apresentar tem como título Índices Fitossociológicos de Fragmentos Florestais Urbanos em Curitiba, Paraná. Os demais autores do trabalho foram Daniela Biondi, Daniel Zambiasi Miller e Severo Ivasco Júnior. Os índices fitossociológicos caracterizam a estrutura de uma comunidade vegetal. Em ambientes naturais com presença de espécies exóticas, os índices fitossociológicos indicam quais espécies estão exercendo mais influência sobre a sua sustentabilidade ecológica. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a composição florística de 2 fragmentos florestais urbanos localizados em Curitiba, Paraná. As áreas de estudo foram o Bosque Papa João Paulo II, também chamado de Bosque do Papa, e o Bosque Dr. João Carlos Hartley Gutierrez, o Bosque Gutierrez, ambos localizados na região norte da cidade de Curitiba. Foram instaladas 10 parcelas permanentes de 20 por 30 metros, sendo 6 no Bosque do Papa e 4 no Bosque Gutierrez. Em cada parcela foi realizada uma caracterização florística com a separação de espécies nativas, exóticas e exóticas invasoras em relação à floresta umbrófila mista. Foram contabilizadas as árvores e palmeiras com circunferência à altura do peito superior a 15 centímetros, aproximadamente 4,78 centímetros de diâmetro à altura do peito. As coletas de dados foram realizadas entre novembro de 2021 e março de 2022. Foram calculados os seguintes índices fitossociológicos: densidade absoluta, densidade relativa, frequência absoluta, frequência relativa, dominância absoluta, dominância relativa e valor de importância. Os cálculos foram realizados em ambiente R. As espécies com maior quantidade de indivíduos, densidade absoluta e densidade relativa foram Casearia silvestris, Mataiba eleagnoides e Ligustrum lucidum, sendo esta uma espécie exótica invasora. As espécies com maiores valores de importância absoluta e relativa foram Araucaria angustifolia, seguida por Ocotea puberola e Cabralha cangerana. As espécies mais frequentes foram Casearia silvestris, com indivíduos encontrados em todas as parcelas, Eugenia uniflora, Mataiba eleagnoides, Casearia decandra e Ocotea puberola. O valor de importância foi superior, com valores acima de 7 para as espécies Araucaria angustifolia, Casearia silvestris e Mataiba eleagnoides, todas nativas da floresta umbrófila mista. Em relação às espécies exóticas,
As que mais se destacaram nos índices fitossociológicos foram Ligustrum lucidum, Ovenia dulcis e Pérsia americana. Os parâmetros fitossociológicos de Ligustrum lucidum indicam que a espécie está influenciando a estrutura da comunidade florestal e a sustentabilidade dos fragmentos florestais avaliados.